Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre ponteiros, certo? E antes disso a gente vai entender por que usar os ponteiros, né? Então, na verdade é por meio dos ponteiros que nós podemos manipular variáveis e outros recursos pelo endereço de memória. E isso gera amplas capacidades e possibilidades de trabalhar com endereço, né? Em total relação com ponteiros, a alocação dinâmica de memória permite a declaração de estruturas de dados dinâmicas que poderão ter sua dimensão alterada durante a execução do programa, certo? Mas nesse vídeo aqui nós vamos falar só sobre ponteiros. A gente fala sobre alocação de memória mais no vídeo adiante. Então, o ponteiro, como o próprio nome diz, ele é uma variável, só que é uma variável que aponta para o endereço de outra variável, tá certo? Vamos entender dessa forma. E essa variável tem um tipo, tá certo? Ou seja, armazena o endereço de memória de outra variável. É o que o ponteiro representa no programa. Então, ele armazena o endereço de memória de outra variável, tá certo? Então, por exemplo, se eu for declarar uma variável do tipo inteiro, vai ser dessa forma aqui. Então, eu tenho minha variável p, que é um ponteiro, que vai apontar ou ela vai apontar para o endereço de outra variável, ou a gente pode dizer que armazena o endereço de memória de outra variável, tá certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui agora minha variável a. Inclusive, vou colocar aqui um valor. Minha variável a possui o valor 10. Como é que então minha variável p vai armazenar esse valor, vai apontar para a variável a? Antes disso, vamos colocar as seguintes saídas aqui. Ó. Printf. Vou colocar aqui o valor de a é. E aí eu vou exibir o valor de a, tá certo? Como nós já fazemos. Se eu quiser exibir o endereço de A, eu vou colocar o endereço de A é... Vou usar o formatador P, que vai exibir esse valor na saída. E vou exibir o endereço de A, tá certo? Então aqui nós temos o valor de A é 10 e o endereço deixe-me ver aqui porque não está saindo. Pronto, o valor de A é 10. Vou dar uma quebra de linha aqui. O valor de A é 10, o endereço de A é esse aqui, tá certo? Vocês também podem usar o X se quiser a saída hexadecimal, tá certo? Então a gente vai agora exibir o valor de P. Vou aproveitar só essas duas linhas. Então aqui nós temos o valor de P é, como P é um ponteiro, nós vamos ter o endereço como o... Na verdade, ele está apontando para nada ainda. Deixa eu comentar aqui para vocês verem. Então, estou exibindo o valor de P. E o valor de P é um endereço, tá certo? O que é que acontece se eu fizer isso agora? P, estou dizendo que a minha variável, o meu ponteiro P vai receber o endereço de A. Então, ele vai apontar para o endereço de A. Nesse caso, o valor de P vai ser o endereço de A. Estão vendo aqui, ó, mesmo
valor do endereço de A. Deixa eu dar uma quebra de linha aqui para entender melhor. Pronto. O valor de A é 10, o endereço de A é esse aqui, e o valor de P, como nós colocamos aqui, atribuímos, é o valor de A. O endereço de P é diferente, tá certo? Então, nós temos aqui agora o endereço de P vai ser distinto. Então, o valor de P é, de fato, o endereço de memória de A. Ok? Então, para entender, recapitulando. Aqui, por exemplo, eu poderia inicializar dizendo que ele não vai apontar para nenhuma variável. Tá certo? Então, aqui é que eu estou dizendo que ele está apontando para uma variável. Então, nesse caso, nós temos P apontando para o endereço de memória de A. Tá certo? Como a finalidade do ponteiro já é armazenar o valor, aliás, já é armazenar o valor do endereço de uma variável, nós já declaramos e já recebemos esse valor. Então, aqui eu vou colocar que meu ponteiro P do tipo inteiro vai armazenar o endereço de A, tá certo? Então, P aponta para a variável A. Quem é P? Meu ponteiro. Então, aqui, ó, o valor de A é 10. O endereço de A é esse aqui. O meu ponteiro P está armazenando o endereço da variável A, então é o valor dele, é o endereço da variável A. E o endereço de P é esse aqui. Ok? Entendido isso? Mas aí como é que a gente acessa o valor de uma variável por meio de um ponteiro? Na verdade, quando esse ponteiro, como nós temos o valor dessa variável, entendam isso aqui. Nossa variável, ela irá possuir um tipo nossa variável possui um tipo, vou colocar assim só para ilustrar, tá certo? Ela possui um t de tipo, ela possui um n de nome, ela possui um valor e ela possui um endereço. Compreendem isso, né? Então, nossas variáveis sempre possuem o tipo, o nome, valor e endereço. Quando eu tenho minha outra variável, que é um ponteiro, e ela aponta para essa variável, então a gente consegue acessar o valor dessa variável por meio do ponteiro também. De que forma? Então, aqui eu vou exibir agora o valor da variável A apontada por P. Nesse caso, nós vamos exibir o valor da variável A apontada por P. E aqui eu vou exibir esse valor. Como a gente, nesse momento, nós queremos exibir, de fato, o valor dessa variável, então a gente tem que saber qual o tipo desse valor. É do tipo inteiro, então, formatador D. E aqui eu vou exibir o asterisco P, ou seja, para quem P está apontando. Então, eu quero realmente o valor. Vou dar um barra N aqui. Contra barra N. Pronto. O valor da variável A apontada por P é
10. Então aqui vocês conseguem visualizar, né, que P aponta realmente para a variável A e a gente consegue, inclusive, exibir, até mesmo manipular esse valor. Então, vou fazer aqui diferente agora. Eu vou dizer que lá no meu ponteiro, ou seja, quando eu coloco o asterisco P, eu estou dizendo que vai acessar a variável para quem P aponta. Vai receber 20. Se eu coloco aqui que vai receber 20, o valor vai ser alterado lá no final. Vamos fazer isso antes de exibir o valor de A aqui vai ser alterado, tá certo? Nessa linha aqui. Então, até aqui, A vai valer 10 e depois a gente vai alterar para 20. Então, veja o que é que eu consegui alterar o valor de A através do ponteiro P. Então, A era 10, o seu valor está aqui. Endereço, o valor de P é o endereço de A, endereço de P. O valor de A apontado por P seria 10. Porém, aqui nós alteramos o valor da variável para quem P aponta. E nesse caso, ele exibiu agora o valor atualizado, que foi 20. Ok? Nós já fizemos isso, na verdade, com a nossa função swap. Lembra da passagem por referência? Aliás, a chamada de valor por referência. Então, foi semelhante a isso. Só para relembrar, o que é que nós tínhamos na nossa função swap? Então, nós recebíamos dois parâmetros. Não era assim? Então, vou colocar aqui int A e int B. Tínhamos um auxiliar aqui e nós fazíamos a manipulação. Auxiliar recebendo o valor de A recebendo o valor de B e B recebendo o valor de auxiliar para fazer aquela troca. Então, por exemplo, aqui tenho A e tenho B. Vou dizer que B recebe 20. Vou, por enquanto, retirar esse código aqui. A gente volta com ele já já. E aqui eu vou chamar a função swap. O que é que nós podíamos fazer nesse caso? Se eu fizer a chamada por valor, eu vou colocar A e B, que são justamente os parâmetros que eu estou pedindo aqui. Mas o que acontece? Vou printar aqui, ó. O valor de A e aqui eu vou exibir o valor de A, e o valor de B e vou exibir o valor de B. Então, a ideia é que quando eu chamar a função swap, ocorra a troca. Só que aqui o que acontece, como nós já explicamos em vídeos anteriores. O valor de A é 10, então não alterou, e o valor de B é 20. Porque nesse caso, quando a gente passa o valor, a gente faz a chamada por valor, no argumento nós passamos a cópia desses valores aqui, tá certo? E se eu quiser realmente alterar o valor dessas variáveis dentro da função? Então, a gente vai trabalhar com endereços de memória. Então, eu vou passar aqui como argumento os endereços de A e o endereço de B. E aqui, ó, o meu parâmetro vai apontar, são ponteiros. Então, eu realmente vou estar manipulando os valores para quem A e B estão apontando. Tá certo? Inclusive aqui poderia ser, vamos colocar outro nome, só para não confundir. Então, C e D, C, D, D e C. Então, aqui seus meus parâmetros são dois ponteiros que vão pegar o valor que está sendo passado aqui no argumento, que são os endereços de A e o endereço de B. Então, dessa forma, eu realmente consigo acessar os valores por meio desses ponteiros e alterar o valor da variável. E agora a gente alterou. Ó, o valor de A é 20, então houve a troca, e o valor de B é 10. Não lembro se eu copiei ou colei o código, deixa eu ver se eu perdi aqui. Não perdi, pronto.
Certo? Então, só para relembrar aqui que nós já trabalhamos com a chamada por referência, com o endereço, e nós criamos, de fato, ponteiros aqui para essas variáveis, para o endereço, né? Para as variáveis que estavam sendo recebidas, os endereços. Vamos voltar aqui. Temos aqui novamente nosso exemplo anterior. Nesse caso aqui eu retirei aquela alteração. E agora eu vou fazer o seguinte. Um ponteiro, ou seja, eu vou criar mais uma variável do tipo ponteiro, que vai ser um ponteiro. Só que essa minha variável, ela vai apontar para o meu ponteiro P, tá certo? Então, aliás, para o endereço. Então, meu novo ponteiro, na verdade é um ponteiro de ponteiros, tá certo? Vai acessar o endereço, então ele está recebendo o endereço de memória do meu ponteiro P. Então, pp guarda o endereço de memória do meu ponteiro P. Então, da mesma forma, eu vou exibir aqui, ó. Agora a gente vai exibir os valores de pp, né? Então, aqui eu tenho o valor de pp vai ser o endereço de P e o valor de P e o endereço de pp vou exibir aqui. Já já a gente vai acessar, vai exibir para quem P aponta, tá bom? Então, aqui vamos visualizar o endereço de P. O endereço de P é esse. E vejam que o valor da variável... aliás, deixa eu dar um quebra de linha aqui para organizar melhor. Pronto. Então, vejam que o endereço de P é esse. E o valor de... Vou alterar aqui de novo para ficar bem claro aqui do lado. O valor de pp é o endereço de P. Consegue visualizar aqui, né? Ó, o endereço de P é esse e o valor de pp é o endereço de P. Então, aqui a gente está armazenando o endereço de P, que é o nosso ponteiro que armazena o endereço de A, que tem o valor 10. Então, da mesma forma, eu também consigo acessar. Agora eu vou colocar aqui, ó, o valor da variável apontada por pp e aí a gente vai exibir pp, tá certo? Então, eu vou acessar a variável que pp aponta para P, que vai acessar a variável que P aponta, que é A. Então, aqui, ó, pp é 10. Isso porque pp acessa esse valor de forma transitiva. Então, pp aponta para P, que aponta para A. Então, dessa forma, eu consigo acessar o valor de A por P. No caso, aqui eu armazeno o endereço de P, que armazena o endereço de A. Então, como eu estou acessando o valor, quando eu coloco aqui os asteriscos, eu estou acessando o valor dessa variável para quem aponta, tá certo? Então, aqui, como P, ele na verdade tem o endereço de A e o valor vai estar armazenado em A, o retorno vai ser o valor. Ok? Então, por esse vídeo é só, mas essa questão de declaração, entender como funcionam os ponteiros, a gente vai estar trabalhando realmente com endereço de memória, e a gente consegue também acessar esses valores, tá bom? Então, por esse vídeo é só, até o próximo.